Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Aqui estamos para gravar mais um vídeo. Agradecemos a vocês que têm nos prestigiado, inscrevendo-se em meu canal no YouTube, fazendo comentários, colocando like quando for o caso. Agradecemos muito. Hoje o nosso vídeo tem por título A Importância do Sono e dos Sonhos. É importante que tenhamos um sono tranquilo para que possamos transformar nossos sonhos em fontes de ensinamentos e comunicação. É no momento do sono que nosso espírito se desprende do corpo físico, permanecendo ligado por um cordão fluídico e assume suas capacidades espirituais. Quando a gente diz nosso espírito, é apenas uma retórica, porque eu estou falando de mim mesmo. Eu, espírito, né? No momento do sono, eu tenho a liberdade de sair do corpo. Não me desligar do corpo, mas eu saio do corpo. De que maneira? Como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade no dia, o espírito vai se fortalecer entre outros espíritos. Por isso a importância de termos uma conduta moral aplicada, com as companhias, leituras e músicas corretas. Nossas companhias do dia serão as companhias da noite, ou seja, o nosso pensamento vai atrair os espíritos encarnados ou desencarnados que tenham a mesma sintonia com a nossa. Existem diversos estudos sobre os sonhos na parapsicologia, tentando desvendar esse enigma que nos afeta sempre que acordamos, na intenção de decifrarmos algo que às vezes é um sinal, outras vezes não passa de meras imagens sem significado. Antigamente, os sonhos eram considerados visões proféticas e reveladoras de um futuro. Interessante, né? De um futuro onde nós entrávamos em contato com deuses e demônios. Muitas vezes, as suas interpretações ligavam-se a superstições, a numerologia, crendices, astrologia, entre outras. Quando a gente diz antigamente, na realidade não queremos exatamente dizer que isso não existe mais, porque nós continuamos ainda, a maioria de nós talvez, com as mesmas crendices. Porque aquilo que a doutrina espírita veio nos dizer, veio nos libertar das crendices e superstições, não chegaram a todas as pessoas ainda. Então, nós, espíritas, temos a obrigação de não sermos supersticiosos, mas ainda não conseguimos vencer essas etapas. Aos poucos a gente vai conseguindo vencê-las. Ainda hoje, muitas pessoas aproveitam da ignorância dos homens sobre o assunto e ganham dinheiro fácil na interpretação dos sonhos de quem as procura, com o intuito de decifrá-los. Assim, tornam-se vulneráveis nas mãos de gente insensata, ou mesmo de espíritos zombeteiros, levianos e obsessores. É através dos sonhos que nós temos contato com amigos, parentes, instrutores e desafetos também. Dessa forma, precisamos aproveitar o máximo para podermos ser esclarecidos sobre as dificuldades que estamos passando. É através dessa conversa que teremos com esses espíritos afins que poderemos, no dia seguinte, estarmos aptos a tomar decisões mais precisas. Mesmo não lembrando do sonho, na maioria das vezes, através de uma visão, uma frase ou uma conversa, podemos lembrar de algo que nos foi elucidado durante o sonho e assim podemos tomar a decisão que seja a correta. Que tipos de sonhos existem? Fomos fazer uma pesquisa e encontramos no livro do Martins Peralva, no livro chamado Estudando a Mediunidade. Não é um livro psicografado, é um livro escrito por Martins Peralva enquanto ele estava encarnado.
No capítulo 17º, ele descreve que existem 3 tipos de sonhos. Os sonhos comuns, os sonhos reflexivos e os sonhos espíritas. Vamos vê-los. Os sonhos comuns são aqueles em que nós, espíritos, desligando-se parcialmente do corpo, vemos-nos envolvidos e dominados pela onda de imagens e pensamentos seus, ou nossos, e do mundo exterior, uma vez que vivemos no misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. Como sonhos reflexivos, categorizamos aqueles sonhos em que a alma, abandonando o corpo fluídico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Já nos sonhos espíritas, Martins Peralva diz que a alma, desprendida do corpo, exerce atividade real e afetiva, facultando meios de nos encontrarmos com parentes, amigos, instrutores e também com nossos inimigos, desta e de outras reencarnações. O autor destaca ainda que não podia o Espiritismo fugir a esse imperativo. Eis que as manifestações fantasiosas têm acentuada importância em nossa vida de relação, uma vez que os chamados sonhos espíritas resultam, via de regra, das nossas próprias disposições, exercidas e cultivadas no estado de vigília. No livro Nova Ordem de Jesus, ditado pelo apóstolo Tomé e psicografado por Diamantino Coelho Fernandes, é dito a todo instante a importância de, ao deitarmos, orarmos e meditarmos. O sono deve ser tranquilo e por isso devemos fazer a oração com o coração e não aquela oração mecânica. A meditação serve para fazermos uma autoanálise do nosso dia, mas sem nos punirmos de algo que efetuamos erroneamente, pois dessa forma estaremos nos martirizando, e essa não é a intenção. No livro dos Médiuns, Allan Kardec destaca o seguinte: as mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono, pelos sonhos, são as visões. Não pode entrar em nosso plano examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser, os sonhos, uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Então, amigos e amigas, os sonhos, eles realmente precisam ser muito bem estudados, para que nós não os fantasiemos. Por isso foi dito aqui que, ao deitarmos, precisamos nos preparar para deitar. Existe essa necessidade. É deitarmos com tranquilidade. É não deitarmos depois, por exemplo, de assistirmos a um filme violento. É não deitarmos abruptamente, mas nos prepararmos, relaxarmos, meditarmos, fazermos orações, para que a gente possa efetivamente permitir ao corpo físico, que é o nosso veículo de progresso, descansar, recuperar as suas forças físicas. E que nós, o espírito, que dirigimos o corpo, que a gente possa, ao sair do corpo, irmos efetivamente realizar trabalhos que nos sejam úteis, que sejam úteis para o nosso crescimento e desenvolvimento. Por isso, os sonhos, eles precisam nos trazer, no dia posterior, então, boas lembranças tranquilas, em que a gente acorde, não cansado, mas acorde relaxado, tranquilo, e possa ter um dia igualmente assim. Pensemos nisso. Como nós repetimos muitas vezes, nós não esgotamos o assunto, mas trazemos à baila, ou pretendemos trazer a todos vocês, o interesse e a curiosidade pelo assunto que a gente trata, para que a gente possa pesquisar mais. E a literatura espírita é riquíssima em nos trazer todo tipo de informação com relação a sonhos, para que a gente os entenda da forma como eles efetivamente são. Era isso para esse vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.